Quando eu entrei pra faculdade, uma das primeiras coisas que eu pensei foi como é que eu vou me virar por aqui? A única pessoa que eu conhecia na cidade era meu primo, que tinha começado a fazer faculdade 2 anos antes e que já tinha um círculo social bem construído entre os seus colegas de república, seus colegas de turma, o pessoal da igreja e várias outras pessoas que ele foi conhecendo ao longo do tempo. Eu, por outro lado, não conhecia ninguém além dele, tinha acabado de chegar na cidade e eu queria conhecer novas pessoas, fazer novos amigos, encontrar outros jogadores de Magic ou até mesmo pessoas que estivessem gostos parecidos comigo e quem sabe encontrar aquela mocinha que também curtisse as mesmas coisas que eu, não é mesmo? Só que pra quem é um pouco mais tímido ou simplesmente não tem dinheiro ou não curte ficar indo em festas, como era meu caso na época, às vezes se torna muito difícil encontrar momentos para se conectar com outras pessoas. E foi aí que os jogos de tabuleiros modernos entraram na minha vida. Então hoje quero te mostrar quais jogos eu compraria se eu tivesse na faculdade, pensando justamente em fazer novas amizades, se divertir com a galera e quem sabe viver um romance nerd no meio do caminho. Bora conhecer quais são esses jogos? Oi! Eu sou o Desley e foi só em 2015 que eu finalmente descobri o que era um Meeple. A vida universitária é intensa, cheia de prazos, provas, aquela pressão constante de se sentir sobrecarregado e no meio disso tudo, a gente precisa de uma válvula de escape para relaxar, criar laços que vão durar para sempre. Na cidade onde eu estudava, tinha uma hamburgueria que simplesmente era o ponto de encontro perfeito. Esse lugar tinha algo diferente comparado a outros estabelecimentos. Eles tinham vários jogos de tabuleiros que ficavam disponíveis para que os clientes pudessem jogar enquanto esperavam o seu pedido. E por esse diferencial, essa hamburgueria acabou se tornando o ponto de encontro que eu reunia o pessoal da minha república, especialmente nos fins de semestres, ou então quando todo mundo estava de saco cheio das provas ou dos trabalhos, ou então quando alguém estava comemorando aniversário. Por isso, quando eu pensei nessa lista, eu levei em consideração exatamente o que eu procurava quando eu estava na faculdade. Jogos que fossem acessíveis, rápidos de aprender e que criassem momentos de interação de verdade. Lembrando que todos os links estão na descrição desse vídeo e com esses critérios em mente, bora para listas que eu compraria hoje se eu tivesse na faculdade. Abrindo a nossa lista com um jogo cooperativo. Estamos falando de Ito. Ele suporta de 2 a 8 jogadores, até 16 se jogarem em duplas, o que é perfeito para qualquer tamanho de grupo universitário. Em Ito, cada jogador recebe um número secreto que vai de 1 a 100. Mas a pegada aqui é que você não pode mostrar esse número para os outros jogadores. Você precisa dar uma dica, uma frase, uma comparação criativa que represente a magnitude desse número em relação aos outros a partir de um tema definido no início da rodada. Por exemplo, disciplinas que mais reprovam. Quanto mais próximo do 1, se refere àquelas disciplinas que qualquer um passa sem muito esforço. Mas quanto mais próximo do 100, são aquelas que só um milagre na terra pro Fluminense vencer para você conseguir passar. E por que esse jogo é divertido? Cara, é hilário ver as comparações que as pessoas fazem. Você acha que sabe o que o seu amigo tá pensando, mas aí ele solta uma pista que te deixa completamente confuso. Acaba que esse jogo é um exercício de empatia e criatividade incrível, que rende muitas risadas e momentos tipo, como que você pensou nisso, velho? É o jogo ideal para descontrair, aquecer o clima e conhecer o lado mais imaginativo da galera. Na data de gravação desse vídeo, o Ito ele estava custando aproximadamente R$80. O próximo jogo da lista é para quem é sonhador, criativo. Aqui estamos falando do belíssimo Dixit Odyssey. Eu conheci esse jogo através de uma ex-namorada de um dos nossos amigos de república, que levou lá para casa pra gente se divertir no fim de semana, e na época eu fiquei fascinado com esse jogo. E acredito que seja sem sombra de dúvida
o jogo que eu mais joguei nessa vida. Essa versão mais robusta de Dixit, ele suporta de 3 a 12 jogadores, o que é fantástico para aquelas reuniões de república ou então para você levar naquela festinha. A temática do Dixit é a imaginação, a interpretação de mundo e a capacidade de abstração. Um jogador vai ser o narrador e ele deve escolher uma de suas cartas e dizer uma frase, uma palavra ou um som que a represente. Os outros jogadores devem então escolher uma das cartas de sua mão que se encaixe na dica do narrador. Todas as cartas serão embaralhadas e reveladas, e os jogadores devem votar em qual carta ele acha que é a carta original do narrador. E o que torna esse jogo tão divertido? Acaba que ele se torna uma viagem pela mente das pessoas, onde você tenta pensar como que seu amigo pensaria e qual seria a referência dele. E o narrador ele tem que ser criativo o suficiente para que somente alguns jogadores adivinhem a carta, mas não todos. E acaba que é um equilíbrio que você tem que gerar ali, e você descobre mais ou menos como a cabeça do seu colega ali funciona. E aqui um detalhe muito importante, é aquele tipo de jogo que aproxima, e eu não duvido que algum casalzinho surja depois de alguma partida. Na data de gravação desse vídeo, o Dixit Odyssey ele estava sendo comercializado por aproximadamente R$340. Agora vamos falar de um queridinho que se encaixa em qualquer mochila e dá para jogar entre o intervalo de uma aula e outra. Aceitando de 3 a 10 jogadores, estamos falando aqui de Coup. A ambientação de Coup é de um futuro distópico, um cenário de intriga política onde cada jogador é o chefe de uma família real em um estado corrupto. Cada jogador representa uma família influente tentando eliminar a concorrência. Você tem 2 cartas de personagem escondidas e pode utilizar a habilidade de qualquer um dos 5 personagens disponíveis, mesmo que você não o tenha na sua mão. O truque aqui é que os outros jogadores podem te desafiar quando eles acharem que você está blefando. Teve uma vez que eu blefei tão bem no Coup que eu consegui eliminar todos os jogadores da mesa somente falando a verdade. E a cara deles foi simplesmente impagável. E por que Coup ele é tão viciante e divertido? Porque basicamente a cada turno você tem uma decisão entre blefar ou ser honesto. E o risco de ser pego, ele é real. É um jogo de falação, de blefe, de malemolência, onde você tem que tentar convencer os outros, intimidar ou até mesmo trair alianças. Coup, ele te ensina a ler pessoas, a controlar expressões e a arte da persuasão que vão ser fundamentais quando você for contratado depois de se formar. Ele é rápido, intenso e cada partida é uma montanha-russa de emoções. Ele é essencial para quem gosta de uma boa dose de estratégia e muita risada. Na data de gravação desse vídeo, o Coup ele estava sendo vendido por aproximadamente R$82. Agora preparem-se para um jogo de tensão e desconfiança que vai te fazer ficar de olho em certas amizades. The Resistance. Esse é um clássico moderno que suporta de 5 a 10 jogadores. Ele é ideal para grupos médios ou grandes e é um investimento que vai te gerar muitas risadas. A ambientação é de um futuro distópico onde uma equipe de rebeldes tenta derrubar um governo corrupto e opressor. Alguns jogadores são da Resistência e o outro grupo pertence aos espiões. Ninguém sabe quem é quem. E as missões elas são votadas e os jogadores debatem quem deve ir, enquanto os espiões tentam sabotar essas missões secretamente. E por que esse jogo é absurdamente divertido? Primeiramente porque ele é o puro suco do caos. Ele é a essência da traição e da dedução social. As discussões costumam ser acaloradas e a paranoia toma conta da mesa. Você aprende a ler os seus amigos, a identificar alguns padrões de comportamentos e também a mentir com a cara mais lavada possível. The Resistance é um teste de amizade e de persuasão que vai te mostrar quem são de verdade e quem realmente você não pode confiar. É
É um jogo perfeito, principalmente para você chamar aqueles amigos que namoram, só para testar os limites ali da confiança e garantir boas risadas. Na data de gravação desse vídeo, o The Resistance ele tá sendo vendido na Amazon por aproximadamente R$ 157. E para fechar essa lista com chave de ouro, o rei das gargalhadas incontroláveis e o mestre para quebrar qualquer gelo, FDP. Foi de propósito. Esse jogo é perfeito para descontrair e gerar boas risadas. E qual que é a ambientação nesse jogo? Simplesmente não tem. A temática aqui é o humor politicamente incorreto, o escracho e a liberdade de ser o mais desagradável possível. Um jogo para descobrir o quão podre os seus amigos podem ser. Basicamente, nesse jogo, um jogador vai ler uma frase incompleta e os outros jogadores devem escolher uma das suas cartas de resposta para completar aquela frase. E a frase que ficar mais hilária, mais ofensiva ou mais absurda escolhida pelo narrador vai ganhar aquela rodada. E por que esse é o jogo mais divertido para a faculdade? Porque basicamente ele te força a pensar fora da caixa, da decência, dependendo de algumas cartas, e a rir de coisas que você normalmente não iria rir em outro contexto. É um ótimo termômetro para conhecer o senso de humor da galera, e as combinações que as cartas surgem são geralmente bem bizarras e que geram histórias e memes internos para o grupo. Esse jogo é certeza de gargalhada do começo ao fim e é o passaporte perfeito para interagir e descontrair com qualquer pessoa, por mais tímido que essa pessoa seja. E com o tempo, as cartas elas podem acabar perdendo a graça de tanta repetição, e é por isso que existem diversas expansões com novas cartas para dar aquela renovação nas partidas. E na data de gravação desse vídeo, o FDP ele está sendo vendido por aproximadamente R$ 162. E lembrando que todos os links desses jogos vão estar aqui na descrição, pode ir lá conferir. Agora que você já tem a lista desses jogos, como que você escolhe o jogo certo para o seu grupo? Se a galera é mais extrovertida, adora gritar e blefar, o Coop e o The Resistance são tiro e queda. Mas para quem é mais reservado, curte um bom papo, a criatividade, o Dixit e o Rito são perfeitos. Agora, se você pensa em um jogo para levar para festa com muita gente e barulho, o FDP ele brilha porque ele é muito fácil entrar e sair da partida sem comprometer o andamento. Os melhores jogos para jogar na faculdade não são aqueles que vão durar 2 ou mais horas em um cenário extremamente imersivo, estratégico, que vai te dar aquela satisfação por ter ganho, por ter feito mais pontos ao decorrer da partida, mas sim aqueles jogos que criam histórias, conectam pessoas e constroem memórias. São aqueles que viram piada interna no grupo, que te fazem querer reviver aquele momento por várias vezes na sua vida. São eles que constroem as boas memórias e que você vai levar consigo pro resto da vida. E agora me conta, qual desses jogos você levaria para sua república ou para um intervalo entre aulas? Ou melhor, me dá alguma sugestão de outro jogo que ficou fora dessa lista que se encaixaria aqui perfeitamente. Deixa aqui no comentário e bora trocar algumas ideias. Se você curtiu esse vídeo e quer mais dicas de jogos para se divertir e se conectar, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Clica no sininho para ser avisado e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!